Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos hoje em Bereia, Grécia. E tem sido tremendo, irmãos. Nós vamos falar sobre um quarto de hora, 15 minutinhos meditando na palavra de Deus, uma palavra de oração, uma palavra desafiando você a orar. Mas aí depois você faz, além dos 15 minutos de devocional, 15 minutos de clamor e depois 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Nós temos estado aqui nessa caravana de Israel, nessa caravana que passamos primeiro em Dubai, depois Grécia, agora Israel, e temos visto as viagens de Paulo, que tem sido espetacular. Chegamos em Bereia, e Bereia foi uma antiga cidade localizada na Macedônia, situada no lado oriental das montanhas de Vermion, norte do Monte Olimpo, sobre a qual ela está edificada e é a atual cidade de Veria, na Grécia, né? Não se sabe exatamente a data do estabelecimento dessa cidade, embora se saiba que ela esteve nas mãos dos persas bem antes dos romanos, né? Aliás, a gente está aí estudando exatamente isso, a visão da estátua de Nabucodonosor, né? Império Babilônico, depois Medo-Persa, Persa conquistou essas cidades, depois então o Império Grego, né? Para depois ir parar na mão aí do Império Romano, que conquistou com muito sangue, muita luta, muita batalha, né? Há uma cidade do mesmo nome que é mencionada em uma seção de Tucídides, em torno do ano 432 a.C. Em Políbio, houve duas inserções sobre uma inscrição que a data da cidade como sendo do século IV, né? A cidade permanece no mesmo local de fundação até os dias de hoje e também foi a primeira cidade da região da Macedônia a cair nas mãos do Império Romano após a Batalha de Pydna em 168 a.C. Nesse tempo havia duas estradas principais unindo as cidades de Tessalônica e Bereia, uma delas passando perto da antiga cidade de Pela, né? Bereia foi uma das duas capitais da Macedônia quando Diocleciano governou o Império Romano dos anos 284 a 305 depois de Cristo. Ao olharmos para o contexto bíblico, é interessante a gente observar a cidade da Bereia, ela é mencionada duas vezes na Bíblia e ambas no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, estiveram na sua empreitada da segunda viagem missionária. Eu gostaria de acompanhar com você exatamente o que aconteceu, né? Nós saímos hoje de Atenas, enfrentamos aí 7 horas de estrada, paisagens lindas, maravilhosas, montanhas, você vai conferir aí nas fotos na minha fanpage, né? Mas é distante, a gente ficou imaginando como Paulo pregou toda essa região, como ele conquistou todas essas regiões na sua era, sem carro, sem avião, sem trem, sem esses veículos, né, dos dias de hoje, mas ele passou semanas, meses para chegar até aqui, e é impressionante a gente ver realmente a conquista do que ele fez e propagou e cumpriu o chamado, né? A segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo o acompanham. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Capítulo 16 de Atos. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam ali em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse ter com ele e, tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia.
E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Um texto interessantíssimo, nós passamos ali na estrada, no local que dava acesso à Macedônia, então é aqui próximo dessa região que nós estamos em Bereia, e o Espírito do Senhor não deixou eles irem para a Ásia, né? Paulo tinha como propósito, projetado, planejado ir para a Ásia, mas o Espírito do Senhor não permitiu. A visão em Troade, pregação em Filipos e a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso ele teve em visão à noite, não foi um anjo, não foi um ser espiritual, ele viu um varão da Macedônia. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando em Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois foi batizada ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E os constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, ao lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, não lançaram na prisão e agora encobertamente nos querem lançar fora.
Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo eles, dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade, e, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram, né? O cidadão romano não podia ser preso, não podia ser açoitado em praça pública, era uma vergonha para Roma, né? Eles não sabiam que Paulo era romano e os açoitaram, e aconteceu toda essa situação. Deus levou salvação ao carcereiro e a toda a sua família, mas eles estão presos, eles estão no cárcere interior, e depois dessa milagre do terremoto e tudo mais, eles vão para casa desse carcereiro, eles na verdade passam aí, limpam os vergões, né? Eles voltam para a prisão e querem soltá-los encobertamente, mas Paulo não aceita. Paulo requer aí a sua posição de cidadania romana, e a gente vê que ele foi para essa situação da Macedônia por uma visão espiritual, por um propósito de Deus, porque estar no centro da vontade de Deus não te isenta, não te imuniza de passar perseguições, lutas, tribulações, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, e Deus tem um propósito nas nossas vidas. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se a Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajudando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram essas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, e o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, cidade onde nós tivemos o privilégio de conhecer hoje. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e estaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Impressionante a gente observar aí a luta, a resistência, né, o conflito que ele passa para poder pregar o evangelho, para poder propagar a mensagem de Deus, né? Por uma visão, a visão ele teve de um cidadão macedônico que disse: atravessa a Macedônia e ajuda-nos, e ele entendeu que era a direção de Deus, que o Espírito do Senhor não deixou ele para a Ásia, então ele entendeu que essa era o propósito de estar na Macedônia. Mas teve essas lutas, teve perseguições. Estar aí no centro da vontade de Deus vai muitas vezes gerar perseguições, afrontas, mas você não pode desistir, você não pode retroceder. Mas uma coisa que eu acho lindo na igreja de Bereia, na igreja que se reunia em Bereia, é que tudo que eles ouviram, eles examinavam nas Escrituras. As Escrituras que eles tinham era o Tanakh, era a Torá, né? Torá, Neviim, Ketuvim, a lei, os profetas e os escritos, e eles conferiam no Tanakh se o que Paulo estava dizendo condizia com a verdade da palavra de Deus. Tessalônica, eles saíram aí expulsos da cidade, né? Prenderam lá Jason teve que pagar fiança e tudo mais, mas a gente observa aí
Que tremendo, que impressionante. A determinação de Paulo, o temor de Paulo e a bênção de Deus. E Deus sempre preparando, né, pessoas para poder conectar, como foi o caso de Lídia, da qual se converteu e os acolheu, e Deus fez coisas grandes e tremendas. Mas o que eu quero deixar para você nessa devocional confira tudo na verdade das Escrituras, da palavra de Deus, e que a bênção e a unção do Senhor esteja sobre a tua vida. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui, conferirmos essas coisas, ó Pai, podermos ver o teu livramento, a tua mão de poder, o teu propósito, e que a cada dia nós possamos perseverar, Senhor, a despeito da perseguição, a despeito da afronta, a despeito da luta que temos passado, a despeito da resistência ou do preço que temos pago para pregar a tua palavra, nós possamos estar determinados, comprometidos a despeito das circunstâncias. Manifesta a tua glória, o teu poder e a tua unção no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Aproveita, faz mais 15 minutos de clamor, de intercessão, de oração, de súplica, rogando a Deus pela tua vida diante das perseguições que você tem passado, mas não deixe de louvar, adorar e também fazer ações de graças. Até a próxima, em nome de Jesus.